som. Pronto, estamos oficialmente gravando a nossa aula. Pronto. Oficialmente gravando a nossa aula. Então vamos lá, vamos para a aula, vamos para o nosso conteúdo. Nós vamos falar hoje só sobre tipagem de dados. É um assunto que, pelo menos na época que comecei a estudar banco de dados, comecei a estudar essa parte de dados, né, de data-driven. Data-driven veio depois, né? Mas ainda no início mesmo, banco de dados. Era só falava em banco de dados. Tá? Então, alguns modelos primitivos de banco de dados e tipagem de dados não era uma coisa assim muito falada, porque era uma assim algo meio que natural. Já viu aquele negócio? Obrigação de todo mundo saber só porque viu passar um slide, então todo mundo já tem obrigação de saber disso? Era assim. Tá? E eu vou te dizer que eu carreguei algumas dúvidas durante muito tempo. Né? E fui tirando isso ao longo da estrada da vida mesmo. Né? Já viu aquela música? Pela longa estrada da vida? Pois é. Muita coisa aconteceu comigo assim, e foi justamente a experiência que foi me trazendo essa definição e a expertise de saber usar as coisas no lugar certo, né? E eu quero passar isso para vocês hoje, tipagem de dados. Por quê? Porque o Frederico me fez uma pergunta sobre XML e quem foi a Jaqueline, que também me fez uma pergunta sobre tipagem de dados também do XML. E aí me acendeu uma luz, me acendeu ali uma lanterna ali que falou assim, olha, é melhor trazer esse assunto à tona, porque não é só por vocês, né? Eu já tive outras questões antigas, até mesmo em treinamentos de Excel, naquela questão de formato resolve o problema, como é que é? Consigo resolver isso com formato? E aí a gente fala, não consegue, e a pessoa fica assim, mas o porquê? Então hoje eu quero resolver esse porquê contigo aqui, tá bom? Todo mundo aí comigo? Beleza? Então diz aí para mim se você topa, para eu começar a apresentar o nosso programa maravilhoso de aula que eu criei aqui para vocês, uma apresentação linda e maravilhosa. Vou projetar aí para você ver, tá? Deixa eu só ver se eu não tenho alguma coisa aqui aberta por trás aqui para deixar a Diana chateada. Brincadeira. Ai, compartilhar. A Diana gosta quando eu faço essas piadas, não gosta, Diana? Principalmente quando você tá. Não, principalmente quando eu tô morrendo. Tô aqui. Olha a apresentação linda que eu preparei para vocês aí, ó. Olha aí, ó. Ó, que coisa bonita, tá vendo? É essa aí hoje. Hoje é isso, é o que temos para hoje. Vamos lá, deixa eu usar um atalho bonito aqui que eu sempre falo nos meus cursos de Excel, mas também vai no Word. Ctrl Shift F1. Olha que bacana. Ctrl Shift F1, ó. Que lindo, né? Isso resolve muita coisa. Deixa eu aumentar aqui. Vocês estão vendo bem? Agora eu estou providenciando aqui um outro monitor para ficar do meu lado, mas a vida é meio corrida, né? Então, às vezes, eu não consigo ter essas coisas bem rápido, para eu poder visualizar vocês enquanto eu estou apresentando. Mas no momento eu não estou visualizando. Deixa eu só colocar aqui para saber se vocês estão vendo bem a tela aí, estão vendo bem a minha tela. Dá um OK para mim, dá um retorno, porque quando eu começar eu não paro mais. Se uns três aí deram tudo bem, joinha, ó, Jaqueline já começou, beleza, Thiago também, William, que bom. Vamos lá. Tipagem de dados. Aí eu coloquei assim, aplicações, banco de dados, XML e Excel. O que é tipagem de dados? Importância. Veja que tem um monte de assunto aqui que são assuntos relevantes, são necessários, mas que muitas das vezes a gente acha que é só uma formatação no Excel. E a realidade é que não é. Tá? Como nós estamos entrando, emergindo nessa carreira de data analysis, de BI, mais à frente um pouco, né, com ferramentas mais avançadas, nós precisamos definir isso aqui logo de uma vez e ninguém ter mais dúvidas nenhuma para a gente poder seguir em frente. Senão fica sempre aquela duvidazinha, tá?
Sempre aquela duvidazinha. Então, aqui a gente tem um conceito, né? Vou ler um pouquinho para vocês. A tipagem de dados é um conceito fundamental na ciência da computação e na gestão da informação. Aí, blá, 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 né? A importância da tipagem na gestão de informações. Primeiro, aqui, ó, isso aqui. Esse é o primeiro. Eu vou até colocar isso daqui em cor diferente, assim, tá? Integridade do dado. Integridade do dado. Vamos lá. Se você está cadastrando uma data, né, de admissão do funcionário, e se você cadastra aquela data errada, o que, que acontece? O mês pode virar o dia pode virar o mês pode virar o ano, tá? E aí você tem um problema de integridade na informação, se essa data não for bem armazenada. Todo mundo aí comigo? Até aí tudo bem, todo mundo entendeu, né? Vai dando joinha aí, qualquer coisa a Diana vai me dando retorno. Integridade. Então, esse é o primeiro pilar, a integridade do dado. Você armazena um número e esse número, você sabe que tem uma diferença do decimal para o nosso número para o número padrão americano. O nosso número decimal é feito com vírgula, o padrão americano é feito com ponto, e o milhar também é invertido. Então, se a gente não garantir bem a integridade desse dado, facilmente 1000 vira 1. Tá? Facilmente 1000 pode virar 1. Então, tem a ver com a integridade do dado. Alexandre, vai falar como é que se faz isso? Já já a gente fala, mas só quero que você sinta a necessidade aí agora. Eficiência. Permite que os sistemas aloquem a quantidade correta de memória para cada dado. O segundo pilar é esse aqui, ó. Eficiência. Então, vamos colocar aqui uma cor bonita, botei um roxinho aqui, tá? Roxinho, beleza. Imagine bem, eu estou ouvindo um som aí, vê aí o microfone. Daqui a pouco eu vou abrir para pergunta, tá? Daqui a pouco a gente vai conversar. Deixa eu ficar com o meu aqui. Pronto, voltei. Eficiência. Alocação de memória. Alocação de memória nesse dado. Vamos lá. Existe uma diferença aqui quando você está desenvolvendo um sistema e quando você está fazendo um banco de dados. No banco de dados, leva também para o lado do Excel, leva para o lado do XML, não, eu já vou explicar por quê. Mas pode levar para o lado do Excel, pode levar para o lado de qualquer aplicativo que trabalhe com tabelas. De certa forma, é um banco de dados. Mas os conceitos de banco de dados vão muito além do que Excel, do que planilha, tá? Mas vamos pegar nessa questão da eficiência. A quantidade correta de memória. Imagina aí que a gente está trabalhando com um banco de dados gigante, voltado para o lado do Big Data? Não, vamos só com um banco de dados gigante mesmo. A Microsoft, há uns tempos atrás, quando eu trabalhava diretamente com ela, né, que eu fui evangelista Microsoft, tinha um tempo que a gente tinha esse título. O que, que é isso? É aquele que leva as boas novas. Saiu a versão do Windows 2000 para a rede, funciona assim, tem esse recurso bem legal aqui, tem essa integração. Na minha época surgiu uma plataforma chamada framework.net. Então a gente tinha que levar essas coisas, essas novas tecnologias. E essa questão da quantidade de memória, quando você pensa em banco de dados, né, num SQL Server, por exemplo, num Oracle, e como eu estava falando, acabei eu mesmo me cortando. A Microsoft criou uma solução de um input diário, há um tempo, já há bastante tempo atrás, de 50 GB diário, um input diário de banco de dados de 50 GB. Você imagina isso no ano, como fica? Eu estou falando aí, pode botar aí uns 10 nada, 15 anos atrás. Imagine um banco de dados com um input diário de 50 GB. 50 GB, quanto
quanto de memória tem seu computador? 1 tera? Então, ele vai bater em poucos dias aí a quantidade que o teu computador suporta. Imagina isso no ano, imagina isso, né, exponencialmente, porque é o que acontece com a informação hoje. Então, se a gente não falar para o banco de dados, olha só, nesse campo aqui que armazena uma informação, se você não colocar um tamanho de dados correto nesse campo, o que vai acontecer? O banco de dados pode aumentar muito se você deixou o negócio livre para aquele campo, porque imagina, tem que cadastrar o nome. Quantos caracteres tem um nome? Não sei, cada um tem um nome diferente, mas eu poderia dizer assim, olha, trava em 50 caracteres e se alguém tiver um nome bonito, comprido, grandão, coloca isso abreviado, entendeu? Coloca o nome abreviado, por quê? Imagina você dizer naquele campo assim, ó, Alexandre, eu vou colocar aqui 50 caracteres que acho que é um tamanho bom para cada nome no campo. Agora, para garantir, Alexandre, eu vou botar aqui 200 caracteres disponíveis no campo nome, só no campo nome. E aí o que acontece? Você começa a cadastrar cada nome, usando ou não, vai gastar 200 caracteres de espaço naquele campo. Então imagina como é que o banco de dados vai engordando, aumentando, 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 ao ponto que você olha assim, mas com o quê? Foi com informação? De verdade? Não, não foi com informação, foi simplesmente porque o espaço naquele campo foi mal alocado. E como que a gente aloca esses espaços de dados corretamente? Através da definição do tipo de dados. Tá? Então, isso deu exemplo do arquivo texto, do campo texto, mas também tem para o campo número também. Tem números que vai te permitir trabalhar lá com 10, 15, 20 caracteres. Tem números que vai te permitir trabalhar com uma infinidade de caracteres numéricos para poder armazenar o detalhe da informação. Já já a gente vai passar por isso. Agora, na maioria das vezes, o que a gente quer? 2 casas decimais. Entendeu? Então, o projeto de banco de dados ele tem que prever bem a alocação de espaço nesse tipo de dado. E quando a gente fala no tipo de dado, isso já vem, às vezes, meio que mapeados e a gente vai olhar isso mais à frente um pouquinho. Outra coisa importante é a questão da segurança. Segurança, o que faz a segurança? Isso aqui também é muito importante, né? Vamos botar aqui. Tem alguns assuntos que a gente classifica que eu tenho que prestar atenção, mas como é a questão da quantidade, isso é uma questão que eu posso resolver se eu coloquei a mais, só não vou resolver se eu coloquei a menos, né? Porque aí já diminuiu o tamanho do nome lá, eu não vou conseguir resolver. Já abreviou. Mas se eu coloquei a mais, eu posso depois encolher isso. Mas a questão é que o projeto prevê um monte de coisa, né? A performance, o tamanho do armazenamento, tá? Como é que esse dado vai ser calculado rapidamente e tudo isso a gente tem que se preocupar. Agora vamos para a segurança. Segurança, né? Eu marquei aqui, mas não falei muito. Ajuda a prevenir erros de manipulação de dados e possíveis vulnerabilidades. É a questão da data que eu falei. O mês pode ser armazenado como dia, dia pode ser armazenado como mês, e aí troca tudo. E às vezes até com um ano. Lembra da questão do bug do milênio? Pois é, então isso naquela época foi um problema difícil de se resolver, porque existia eu peguei isso, existia uma limitação nos sistemas, não era uma limitação de data, era uma limitação dos sistemas. Justamente por isso, para não deixar 4 caracteres para data, um desperdício de 2 caracteres, porque lá era muito importante. Hoje a gente nem liga para isso, mas na época isso era muito importante. Então cortaram-se 2, mas quando chegou em 2000, aí ferrou, por quê? Porque zerou tudo. Tá? Então as empresas tiveram que se adaptar tecnologicamente para poder vencer essa questão. A segurança vai ajudar muito, porque quando a gente define um tipo de dados número inteiro, no banco de dados só vai entrar número inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000, 20 mil, 50 mil, mas nunca 50 mil, 0,1. Nunca isso. Por quê? Porque o tipo de dados foi definido como inteiro. Quando o tipo de dados é definido como data, se você não entrar com uma data
validada, correta, ele não vai deixar você cadastrar essa informação. E veja que agora eu não estou falando de Excel, né, de formatação, eu estou falando de banco de dados mesmo. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Vou fazer um desenho, vou até tirar essa apresentação, vou botar uma nova aqui. Isso, para vir branquinho aqui e ter mais espaço para eu trabalhar. Pronto, espaço em branco, vamos lá. Vamos fazer um desenho aqui. Vou inserir forma, cadê a forma do banco de dados? O desenho do banco de dados está aqui, ó. Isso aqui é um banco de dados. E o desenho também do computador. Aí eu vou pegar o ícone aqui e vou botar computador. Computador. Pois é, olha quantos computadores bonitos aqui. A menina trabalhando. Vou botar esse aqui também. Vou botar esse aqui também, o rapaz trabalhando. Seria 4. Pois é, está aqui, né? Computadores. Esses computadores, eles estão acessando por algum sistema um banco de dados. Tá? Um banco de dados estruturado. Nós temos muitas apresentações detalhadas dentro do conteúdo da pós sobre banco de dados. Você vai ver que não é isso aqui. Eu estou só dando um exemplo para você. Deixa eu pegar aqui uma setinha aqui. Olha, esse aqui está acessando o banco de dados, esse aqui também está acessando, esse aqui também, a menina. E aqui também um outro usuário pendurado aqui no laptop está acessando o banco de dados. Esse banco de dados ele está todo estruturado, ele foi modelado, ele tem validações, os tipos de dados foram bem definidos. Eu vou te mostrar como é que se define um tipo de dados no banco de dados. E aqui eu tenho o quê? Aplicações acessando esse banco de dados. Aplicações feitas em Windows, né, que a gente chamava de aplicação Windows, hoje tem o Linux também, que tem aplicação para Linux, mas geralmente essa aplicação eu estou falando de programa que acessa o banco de dados. No mundo Linux, eles são feitos via web, e aí você acessa de qualquer plataforma, de qualquer lugar. Essas aplicações estão cadastrando dados aqui e estão lendo dados daqui também. Todo mundo entendendo, né? Tá? Uma coisa simples. Quando eu vou inserir um dado ou alterar uma informação no banco de dados qualquer, abrir o cadastro de funcionários. Estou ali, vou alterar um dado. Se eu não coloco uma data correta, tem duas formas. A aplicação pode barrar aquilo antes de chegar no banco de dados, que é o correto a ser feito. Se a aplicação deixou passar, vai levar aquilo para o banco de dados, mas eu também tenho integridade no banco de dados para isso, para barrar aquela informação, não deixar receber aquela informação no banco de dados se ela não estiver íntegra, se ela não tem a ver com aquele tipo de cadastro. Tá? Vamos lá, vamos seguir. Deixa eu sair aqui dessa apresentação maravilhosa, esse slide lindo que eu fiz, e voltar aqui para o nosso texto. Esse tipo de dados tem que ter clareza, tá? Clareza de como, por exemplo, quando eu tenho uma data, não preciso documentar aquilo, eu já sei que é uma data, só tem que saber data de quê, né? Que isso é na documentação, não é no tipo de dados. Otimização de consultas e operações em banco de dados. Tem um tipo de dados chamado Boolean, ou booleano, ou lógico, que só permite duas entradas, falso ou verdadeiro. Então, se você está fazendo uma query, uma consulta ao banco de dados, e você tem uma oportunidade de colocar lá um critério, olha, quero tudo que for verdade, tudo que for verdadeiro, tudo que tiver aceso aqui nesse campo. É muito mais fácil, essa consulta vai ser resolvida muito mais rápido, entendeu? Por causa de que a informação foi otimizada para esse tipo de coisa. Então, a gente está falando, quando na definição de dados, de integridade do dado, para garantir que esse dado seja guardado no banco de dados integramente, tá? Vamos voltar aqui na apresentação. Deixa eu fechar essa aqui, que essa aqui está muito feia. Vamos para essa daqui, que essa aqui está bonita. Né? Para permitir que essa informação entre no banco de dados, eu tenho que ter uma política de integridade bem definida no meu banco de dados.
Existe uma diferença entre conexão com dados e banco de dados. E a gente precisa deixar isso muito claro. A gente está falando aqui de tipagem de dados. Tipagem de dados no banco de dados tem a ver com integridade do dado. Eficiência, tem tipo de dado que é mais lento e tem tipo de dados que é mais rápido. Se você definir um tipo de dados com uma quantidade de 200 caracteres para um campo nome, ela vai ser mais lenta do que um mesmo campo definido com 50 caracteres apenas. Usa menos espaço em memória. Agora vamos lá naquela diferença. Tipo de dados, ele é utilizado na aplicação que está aqui, no programa que está acessando o banco de dados e também no banco de dados. Na aplicação, você não vai nem sentir. Sabe por quê? É claro que tem alguns focos de algumas aplicações, como por exemplo, Power BI é uma aplicação. Não, mas a gente não está contando com essas, né? Porque ele é um sistema de BI, então ele carrega muitos dados. Mas o aplicativo, às vezes, vai lá no banco de dados, pega um registro, traz para a memória, edita aquele registro e grava de novo. Então, na aplicação, a definição de dados não vai influenciar tanto, porque ela vai lidar com um registro. Ela vai trabalhar com um pouquinho de dados assim, pequenininho. Só pegou aquele conjunto, trouxe e está trabalhando, depois leva de novo para o banco de dados. Já o banco de dados está trabalhando com dezenas, centenas, milhares, né, bilhares de registros de dados ao mesmo tempo. Então, uma definição mal feita de um campo no banco de dados, isso vai levar uma performance horrível no sistema como um todo. Quem já chegou em algum lugar e viu um sistema lento, né? Puxa, tá lento demais, tá isso, aquilo, outro. Temos alguns aspectos que pode ser problema de rede, né? A concorrência ali, que a rede é igual a uma via expressa, né? Uma via expressa não, uma rodovia. Se ela estiver engarrafado, vai ficar lento. Se estiver livre, vai ficar rápido. A rede é assim. Tá? Mas também pode ser o próprio banco de dados. Imagina todo mundo pendurado lá no banco de dados. A rede está até legal. Né? Todo mundo, olha só o exemplo que eu vou dar. Todo mundo no Rio de Janeiro, passando pela Via Dutra, pegando a Avenida Brasil para poder chegar na rodoviária Novo Rio. Né? Imagina todo mundo desembarcando lá, como é que fica. O problema não é nem com as rodovias, mas é com a entrada para a rodoviária Novo Rio, porque vai ter que desocupar vagas lá de alguns carros para poder o seu chegar. Então a mesma coisa acontece no banco de dados. Mas o que leva esse banco de dados a ser lento? Claro, capacidade de hardware, capacidade de memória, uma série de coisas, mas o principal motivo, falando de banco de dados, é armazenamento. Ou falta, ou ou uma definição ruim, né? uma definição dos campos nesse banco de dados que foi criado. Tá? Então, eu preciso definir dados? Preciso. A gente tem que trabalhar agora, né? Vamos transicionar um pouquinho a nossa mente para poder pensar como TI. Não precisa ser de TI, mas pensar como TI pensa. Né? É, é muito importante isso. Para quê? Para quando você estiver lá formatando seu ETL, tá? A sua extração de dados, transformação de dados, você saber lidar bem com essas coisas. Alexandre, eu vou criar banco de dados. Se você quiser criar, pode criar. Eu vou te ensinar a fazer. Mas o nosso foco aqui é ler banco de dados. Então você precisa ter esse conhecimento a respeito de tipo de dados. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação linda, né? Clareza, otimização, facilita a consulta, a gente já falou sobre isso. Visão geral dos tipos abordados. A gente tem aqui ó, conceitos de tipagem, tipagem de banco de dados, tipagem XML. Eu vou falar sobre isso daqui, porque tivemos dúvidas nisso daqui. Então, o que é para fazer, eu vou te falar, faça. O que não precisa esquentar a cabeça, eu vou te dizer, não esquenta a cabeça. Vai até esse ponto só, porque você vai matar tudo. Já viu aquela questão, né, de Pareto 80-20? Tá? A maioria das coisas acontecem só em 20% do volume todo.
Entendeu? Então você tem que se preocupar com aquilo que realmente vai acontecer. Ah, Alexandre, mas se eu tiver um projeto avançado de XML, tá, você vai estudar para isso, vai se dedicar para isso. Mas na maioria das vezes o que vai acontecer é menos do que isso. Então se concentra no simples. Eu peguei essa frase do Steve Jobs há muito tempo, né? Há muito tempo já. Ele falou: concentre-se nos objetivos simples, primeiramente. Foco. Acabou. Tá? Tipagem no Excel, vamos falar sobre isso aqui. Vou continuar a aula, vou tentar ser o mais rápido possível, mas eu preciso tirar bastante dúvidas aqui. Comparação, isso aqui eu já estou fazendo, e boas práticas e desafios comuns. Beleza. Conceitos básicos, isso aqui tudo eu vou passar para você ler depois, tá? Por que a tipagem de dados é importante? Já falei isso aqui, falei bastante sobre isso. Vamos para o tipo de dados primitivos. Números inteiros. Que é isso? É isso aqui, ó. Perdão, aqui não. Números inteiros sem parte fracionária, porque aqui confundi. Então, não pode ter isso daqui, né? Ah, não, pode ter, eu estou entendendo como decimal, me perdoa, tá, gente? Perdoa. É isso aqui mesmo, tá certo. O que não pode ter é isso daqui, ó, tá? 0,5, né? Isso como decimal. Mas aqui o que ele está fazendo? Ele está separando o número inteiro por vírgula. Então, nós temos o menos 5, eu tenho o 0 e tenho o 42. Esquece a vírgula, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos separar isso aqui por outro separador. Deixa eu ver aqui o meu teclado, que às vezes ele não me obedece bem. Beleza, esse aqui ninguém vai confundir, olha só. Pronto. Então, isso daqui é um número inteiro, isso aqui é um número inteiro, isso aqui também. O que não é número inteiro? O que não é número inteiro? É isso aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Frisar aqui, pintar de vermelho e botar negrito, tá? Então, isso aqui para nós. Mas e para o americano? Como é que fica? E para o americano, tá? O que é o decimal? O decimal é 0,5. Isso daqui, essa frase aqui, esse texto em vermelho, isso já me trouxe muita dor de cabeça e algumas noites, tá? Você acha até que é brincadeira, né? Mas é verdade. Tu vai me lembrando aqui de algumas coisas que eu já passei por causa disso daqui, ó. Como a gente entende muita empresa que funciona em vários países, né? Principalmente aqui no Brasil, África, tá? Nos Emirados também, porque são empresas relacionadas a petróleo e gás, a gente tem muitas das vezes problemas com isso daqui. Por quê? Eu já te digo. Tem pessoas que usam lá o seu Excel em português porque gostam de utilizar, mas a maioria usa inglês porque é padrão corporativo. Aí mistura esse tipo de dados e 0,5 para o americano aqui é como se fosse 5 centavos mesmo, né? Mas para nós, dependendo das casas decimais que tem aqui, isso aqui pode ser 507, tá? Separador de milhar zero significa que não é milhar, não tem mil aqui, tá? Mas isso daqui é um número inteiro, ok? Então, isso traz muita dor de cabeça. Mas como é que a gente resolve isso? Dentro do tratamento de dados. Quando a gente faz um tratamento de dados, a gente resolve essas questões. Agora, o que eu quero que você pense, se isso for bem definido, eu nunca vou ter problemas com dados, uma vez que eu digo para o banco de dados que o tipo de dados é número inteiro ou número decimal. Se eu vou lá no meu banco de dados e nomeio um campo lá, salário, por exemplo, e coloco esse campo é número decimal, ele não vai me perguntar se é decimal do Brasil, se é decimal dos Estados Unidos.
Ele mesmo vai fazer esse controle. Pensa aí na integridade, tá vendo? Eu não vou ter esse problema que eu acabei de citar para vocês. Porque o banco de dados, o tipo de dados foi bem definido lá. Então, se ele não reconhecer uma informação, como decimal, o exemplo que eu estou dando, ele não vai deixar passar. Simplesmente assim, não vai deixar cadastrar essa informação. Se eu definir como inteiro o tipo de dados, não adianta colocar lá 10,5 que não deixa passar. Só 10, 11, 12, 13, 14. Deixa eu olhar um pouquinho aqui para o rosto de vocês, se vocês estão entendendo a cena aí para mim. Vou abrir esse momento para pergunta, que eu já vou entrar aqui na prática. Essa aula é bem mais conceitual do que prática, tá? Não tem muita prática disso aqui, só no dia a dia. A prática disso daí é 30 anos de vida do Alexandre Reis no ambiente corporativo, tá? Rafaela, beleza? Todo mundo entendendo? Ok. Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? Quem tem alguma curiosidade, esse é o momento. Não entendeu alguma coisa do que eu falei? Esse é o momento. Tá? Beleza, estou voltando lá para a explicação de novo. Ok, então, tipo de dados mais simples aqui, né? Tipo de dados mais simples, esses aqui, tipo de dados inteiros. Tipo de dados ponto flutuante. Esse tipo de dados aqui, ele é interessante para esses exemplos aqui, olha. Medições precisas, aquilo que tem um monte de casa decimal, entendendo? Então, esse tipo de dados é utilizado para isso. No banco, Alexandre, eu posso usar para armazenar moeda também? Salário como tipo de dados ponto flutuante? Pode. Vai funcionar? Vai funcionar, beleza. Mas a questão toda é que esse tipo de dados aqui, o que ele usa do banco de dados para fazer esse controle é muito maior do que um decimal. Entendeu? Então, a gente vai utilizar para essas coisas aqui, olha só. Número simples, 3,14. Aqui ele está trabalhando como decimal. Menos 0, ponto, seria vírgula 001. Tá vendo? Bem preciso a informação. 2,5 é traço 4. O que é isso? Aqui já leva para o hexadecimal. Tá? Se eu pego esse número aqui e coloco ele lá no Excel como geral, ele vai dar um número grandão, imenso. E esse tipo de dados armazena isso. Só que ele é um tipo de dados que ele é bem pesado. Vale a pena usar isso tudo no banco de dados? Claro que não. Mas onde é necessário, imagina que eu esteja trabalhando com coordenadas. É esse tipo de dados aqui. Onde é necessário, eu tenho que colocar. Uma informação que só precisa de falso ou verdadeiro, um campo. Né? Maior de 18 anos? Sim ou não? Falso ou verdadeiro? Pronto. É Boolean que eu vou utilizar. Booleano. Caractere, tipo de informação, né? Então, eu tenho aqui letras, números, pontuação, símbolo. O que eu quero cadastrar com esse tipo de dados caractere? Texto no geral, texto, número, ponto, qualquer coisa. Aí a gente usa o tipo de dados caractere. No Access, que é um banco de dados departamental ou de computador, né? Pequeno, ele faz parte do Office, ele não tem o tipo de dados caractere. Na verdade, tem até que dar uma olhada lá, porque já tem um tempinho que eu não olho e teve muitas atualizações agora. Mas ele tem um tipo de dados texto, que é a mesma coisa, tá? Permite qualquer coisa, mas eu posso limitar essa quantidade. Tipo de dados complexos. Vamos lá. Tipo de dados complexo. Strings. O que é um string? É uma sequência de caractere. Pode ser qualquer coisa. Encare como um texto livre, tá? Olá, mundo. 1, 2, 3, 4, 5. Posso ter nomes, descrições, texto em geral. É semelhante ao caractere. Só que o caractere, eu defino o espaço dele, que eu quero limitar ali. Por exemplo, se eu tenho um campo UF, eu vou limitar esse campo com 2 caracteres. Eu não vou usar uma string para fazer isso. Eu vou utilizar um tipo de dados, caractere, limitado a 2 caracteres somente. Beleza? Olha como é que a definição deixa o banco de dados bem mais redondo. Né? Imagina aí que definir um tipo de dados string para fazer o UF, que usa apenas 2 caracteres. Lindo e maravilhoso, vai funcionar.
bota um registro, funciona, 2, 3, 4, 5, 100, 1000 registros está funcionando, 5.000 registros está funcionando bem, você não está nem percebendo muito, porque hoje seu computador é rápido. Porque hoje a rede que acontece dentro da maioria das empresas, do ambiente corporativo, dessas médio, grande porte, né, dessas empresas grandes, a rede é GigSpeed. O que é GigSpeed? É 1 giga dividido por 8 por segundo. Tá? Então tem muita informação passando ali. É claro que tem uma concorrência, mas é uma rede muito rápida. Tá? Muito rápida. Eu já, quando comecei na área de redes, era, vamos botar aí 10% disso. E a gente tinha que balancear bem. Então hoje você não sente muito. Mas quando você começa a trabalhar com dezenas de milhares de registros, com campos dessa forma mal definido, aí você já começa a sentir a performance do banco de dados. Fica muito lento. É o que acontece, aí as empresas têm que chamar o Alexandre Reis lá para poder resolver. Entendeu? E vou falar para você, não sai barato. Vamos seguindo. Arrays, outro tipo de dados. Daqui a pouco a gente vai lá para o Excel para a gente dar uma olhadinha, para exemplificar. Vou abrir o SQL aqui, mostrar para vocês, já fazendo uma introdução do SQL Server da Microsoft. Vou mostrar o Access também, que é outro tipo de banco de dados. E aí, Power BI, essas coisas, a gente vai deixar isso mais para frente um pouquinho. A Diana está pedindo aqui para dar um pause aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Vi a mãozinha só aqui. É isso mesmo, Diana? Não? Aqui tem uma mãozinha aqui. Eu cliquei aqui, eu não sei, eu acho que eu apertei sem querer. Desculpa. Eu pensei que eu já tivesse feito alguma coisa errada aqui. Eu falei alguma besteira. Eu falei, pô, a Diana Não, mas está quase acabando o tá seu acabando o tempo. tempo? Vamos lá. Arrumar aqui meu microfone. Gente, todo mundo entendendo? Levanta a mão aí. Deixa eu ver se está tudo certo. Demora um pouquinho, né? Opa, beleza. Já que já começou. Tiago, José tá ali. Vinícius, beleza. Obrigado pelo retorno de vocês. Vocês não sabem quanto esse retorno é importante, né? Antigamente o foguetinho, né, Diana? Solta foguete! Tem alguém aqui que é da época do solta foguete? Ai, ai. Tem, se tiver, coloca aí. Quem que já participou das minhas aulas com solta foguete? Depois eu conto para vocês. Eu vou voltar lá para o conteúdo. Array, né? O que é um array? Bem, a gente usava muito isso aqui na minha época, quando eu morava na roça, né? Tinha lá meu cavalinho. A Érica estava levantando a mão. Ó. A gente botava array no cavalo para poder subir em cima. Mas a realidade é que aqui não é bem isso, não. Né? O que significa um array como tipo de dados? Tá? Um array é uma variável. Gente, deixa eu entrar nesse conceito de variável. Agora, uma coisa puxa a outra, né? É interessante. Meu saudoso pai tinha um disco que falava, uma música falava sobre isso. Variáveis, né? Variáveis do ponto de vista estatístico. Encare, se você tem essa dúvida, igual já tive por muito tempo, né? Eu vou carregando as coisas ao longo dos anos e depois eu vou me lembrando. Esse é exatamente o ponto que eu consegui consegui descobrir aquilo. Caramba, pô, agora descortinou. Eu sei exatamente. Então, eu comecei a falar de variáveis aqui, lembrei. Estatística, do campo da estatística, variável é o quê? É uma coluna no Excel inteira. Então você pega lá idade, gera uma coluna no Excel inteira só de idade para analisar aquilo em algum aspecto no campo da estatística. Aquilo é uma variável aleatória. Entendeu? Uma coluna inteira de valores. Podemos encarar isso também como uma amostra de dados. Vamos deixar isso lá para as nossas aulas de estatística, né? Mas a questão é que confunde, por isso que eu estou pegando no teu pé aqui. Então, todas as vezes que você ouvir, né, no ponto de vista estatístico, falar sobre variável, você vai entender como uma coluna no Excel que está cheio de valores que você vai analisar, tanto na estatística descritiva, que é aquela que descreve os dados,
tanto na estatística inferencial, que é aquela que vai analisar a probabilidade, que vai fazer regressão para poder analisar valores, para poder fazer previsão, tá? Nesses dois aspectos. E variável desenvolvendo sistema. O que é isso? Variável no desenvolvimento de sistema é traduzido como um espaço de memória físico do computador, memória RAM. Então vai lá, pega o endereço de memória, mapeia esse endereço, que vai servir para guardar aquele valor enquanto o programa estiver aberto. Conseguiu entender? Dá um joinha aí se você entendeu essas duas coisas. Isso é muito importante. Eu quero ver vocês nessa daqui. Quem entendeu o que é variável hoje? Quem tinha essa dúvida? Levanta a mão aí. Porque eu tive. Não é possível que só eu carreguei isso aí alguns anos da minha vida. Variável, no ponto de vista computacional, tá? É um espaço de memória onde eu aloco um valor enquanto o programa está aberto, para processar aquele valor. Variável, do ponto de vista estatístico, é uma variável aleatória com um conjunto de valores que eu estou analisando, traduzindo uma amostra de dados. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Levanta a mão aí que eu quero ver. Quem já teve? Tranquilo? Tá, vai levantando a mão aí. Não é possível que ninguém tinha essa dúvida, né? Eu tive bastante. Ô, Alexandre. Oi. Só explica de novo, por favor, a diferença aí das duas variáveis em português. Tá vendo como é que eu falei que tinha? Quem foi que falou? Eu não consegui ver aqui. Gabriel. Ô, Gabriel, vamos lá. Variável. Né? A gente ouve falar em variável. O que é uma variável? Tá? Vamos lá, que botou uma mensagem aqui, eu perdi o time aqui. Beleza. Variável. O que é uma variável? Na estatística, a gente escuta muito falar de variável. Então, o que é uma variável? Vamos lá. Variável, na estatística, você vai entender como uma coluna do Excel. Idade, por exemplo. Tem várias idades ali. Então, eu tenho uma variável aleatória ali, contendo idade. Né? Especificamente, uma variável discreta, tá? Porque o número é inteiro. Ok? Vai ver isso na aula de estatística. Mas entende como uma coluna de valores. Na computação, uma variável é um único valor guardado em um endereço de memória. Tem 4 Gabriel ali. Entenderam? Entendeu, Gabriel? Conseguiu entender? Quando eu estou falando de estatisticamente, eu estou falando de uma sequência de valores que eu quero analisar para qualquer coisa no campo da estatística. Aí eu dei exemplo, tá? Eu dei exemplo, como a idade. Tem lá uma coluna só com idade. Aí quero analisar estatisticamente. O que eu posso fazer? A média já é uma medida estatística. Qual a média de idade? Então eu pego lá idade de 50 pessoas para poder tirar uma média. É uma medida estatística. É uma análise estatística descritiva. Tá? Uma análise inferencial, da estatística inferencial. Eu tenho 50 pessoas até agora. Né? Qual a probabilidade das próximas 5 pessoas serem de idade menor do que 18 anos? Ok? Eu vou analisar, seja qualquer uma. Isso estatisticamente. No desenvolvimento de sistema, na computação, o que é uma variável? É um único valor, um endereço de memória que vai guardar um valor. Por exemplo, idade. Seria uma única idade que eu estou processando naquele momento. Tá? Então, desenvolvedor de sistema, quando vem para essa área de análise de dados, tem muita dúvida. Eu sei disso porque foi o meu caso. Tá? Eu fui programador durante um bom tempo. Então, quando vem para essa área de análise de dados, tem essa dúvida. Por quê? Porque lá a variável faz uma coisa, na estatística ela vai ter um comportamento diferente. Beleza? Foi lá. Vamos seguir aqui com o nosso conteúdo. Onde foi que eu parei? Array. O que é um array na computação, tipagem de dados? Um array
é uma variável que tem a capacidade de armazenar múltiplos valores, tá? Inclusive com posicionamento diferente. Eu tenho, inclusive, array multidimensional. O que é isso? Vamos lá, deixa eu chegar aqui numa planilha do Excel rapidinho, só para te mostrar o que é um array. Vamos lá, Excel. Um pouquinho lento meu computador hoje. Beleza, então eu vou colocar aqui que o array ele vai ser definido assim, ó. Variável, eu vou declarar uma variável, vou botar só o nome dela aqui, var, e idade, deixa eu ver um exemplo aqui para você não ter dúvida, var, idade, pode ser, idade, colchete, aí eu vou colocar assim, estou dando um exemplo aqui, as linguagens operam isso de forma diferente, tá? Mas isso aqui eu estou botando num padrão porque a lógica é a mesma. Eu vou dizer assim, olha, eu tenho duas posições, vírgula, com 10 unidades nessa variável. Então, eu vou dizer que na primeira posição dessa variável, isso aqui é uma única variável, na primeira posição, qual que é a primeira posição dessa variável? Seria 1,1. Essa é a primeira posição. Isso aqui é a definição, vamos dizer assim, que na programação é declaração. Isso, lá na linguagem, a gente vai ver isso com detalhes. Mas agora não, só entendendo. Então, a primeira, vou botar assim, primeira posição, a definição é isso aqui, ó. Essa variável vai ter 10. Então, eu estou armazenando aqui dentro. Mas na hora de definir, eu vou falar para ele, olha, nessa posição 1,1, coloca o número 10. E na segunda posição dessa variável, que vai ser 1,2, coloca o número 45. Na terceira posição dessa variável, que é 1,3, coloca o número, botei 10, vou botar aqui 56. Aí terminou essa dimensão, aí vai para outra, né? Vamos dizer assim, aí pode ser qualquer posição, né? Qualquer posição eu posso passar valor. Vamos dizer que a posição, essa é a quarta, ele tem 1, beleza, 1, ok. Vou botar aqui agora. Posição 4 vai ser 2. Eu já estou na outra dimensão agora, tá? Vírgula 1. Tá? 57. E assim eu vou armazenando valor dentro do array, uma única definição, vai armazenando valores diferentes. Nesse caso aqui, quantas posições de valores eu posso armazenar em um único tipo de dados que eu defini? Tá? 20 posições. Primeiro com o número 1, até 10, e depois com o número 2 até 10 também. Verifica aí se você entendeu, tá? Foi um exemplo bem simples. Lá no dia a dia, quando estiver mostrando isso aqui, fica mais fácil, mas aqui é o que nós temos para hoje. Objetos e estruturas, o que é isso? Eu posso criar uma definição de dados dizendo assim, olha, uma estrutura, o que é uma estrutura? É como se fosse um registro. Olha o exemplo aqui. É como se fosse um registro. Então, numa estrutura que eu crio um campo, eu posso passar um registro inteiro dentro dele. É muito comum isso, Alexandre? Não, porque você faz a tabela, né, para isso. Mas eu tenho esse tipo de coisa também. Então, não precisa focar muito. Ou objetos também, por exemplo, imagens, né? Estrutura é uma coisa, objeto é outra. Eu defino lá um campo imagem no SQL, se é possível. E eu cadastro uma foto no SQL. Pô, Alexandre, como é que vai ficar uma foto lá dentro da tabela do SQL? Não fica direto na tabela mostrando a foto. Fica armazenado de forma binária. O programa que lê aquele dado transforma os bits em imagem e mostra a imagem para você. Mas no banco de dados vai ficar armazenado de forma binária. Tem um tipo de dados lá para você armazenar, image, que é um tipo de dados que armazena objeto.
Está entendendo como é que tem que definir bem os tipos de dados? Data e hora eu já expliquei. Vamos lá falar um pouquinho sobre datas em conjunto com hora. Eu posso criar um tipo de dado só data, que ele vai armazenar só a data, 2 caracteres para o dia, 2 caracteres para o mês e 4 caracteres para o ano. Tá? 4 caracteres para o ano. Tem mãozinha levantando aqui de novo? Tem, Diana? Abre o áudio aí. Não, então vou seguir. Isso só a data. E se for a hora? Aí na hora a gente já tem isso aqui, ó. Tá vendo? 2 para a hora, 2 para o minuto, 2 para o segundo, também tem 2 para o centésimo, milésimo, aí você vai levando. Agora, pode ser que tenha data e hora junto. Tá? Aí o tipo de dados ele ainda é maior para poder suportar esse número todo. Beleza, ó, registro de eventos, agendamentos, tarana. Pronto, acabou aqui. Agora vamos para o Excel, Access e SQL. Quero dar um exemplo em cada um para vocês. Primeiro, no Excel. Excel, cadê o Excel? Está aqui. Primeiro no Excel, vamos lá. Vou colocar aqui o número 1. Né? Aí eu pego esse número 1, eu formato com número 1,00. Eu formato como moeda, vem o R cifrão, 1,00. Eu formato como contábil, é um tipo diferente de moeda, 1,00. Minutinho só. Formatos de número. Ok. Vamos formatar agora como percentual. Aqui, ó, porcentagem, 100%. Aqui eu tenho mais o número 10. Olha como é que vai ser. Tem tanta gente que tem dúvida nisso aqui. Igual 10. Não aqui, né? Vamos fazer a conta direito. Igual 10 mais 100%. Quanto que você acha que vai dar isso daqui? Quem responder aí rapidinho vai ganhar um beijo. Não respondeu? Passou o tempo, então ninguém vai ganhar beijo. Enter. 1.100%. Não esperava eu esse número. Mas por quê? O danadinho do Excel já formatou em porcentagem. Se eu jogar para o geral, vai dar 11. Por que vai dar 11? Porque 100% de alguma coisa é igual a 1 inteiro. Então, se eu faço uma conta, 1 mais 45%, se eu faço essa conta, quanto é que vai dar isso daqui se eu colocar um sinal de fórmula de igual para abrir fórmula aqui na frente? 145%. O que eu quero explicar para vocês? Não é fórmula. Eu quero explicar para vocês que o formato que eu mexo aqui não interfere em nada no número. Se eu colocar isso aqui como data, olha só, vou pegar esse percentual e vou colocar como data. Olha o que aconteceu. 1/1 de 1900. Que coisa louca, né? Mas, somando com 10, deu quanto? Deu 11. Por quê? Porque isso aqui significa 1 inteiro. Data 1, não entendi nada, Alexandre. Vai entender agora e eu vou desmistificar que se você não fez os meus cursos de Excel e chegou nisso ainda. O Excel não conhece datas antes de 1/1 de 1900. Se eu colocar aqui, olha, 31/12 de 1899, ele não vai para a direita como qualquer data. Por que ele não foi para a direita? Porque ele não é data. Isso aqui está como um texto. Se eu faço uma conta com isso, isso daqui mais 1, vai dar erro. Porque isso aqui não é data. Isso aqui é um texto. Agora, se eu faço uma conta com isso daqui, ele vai aceitar. Por quê? Porque toda data é um número inteiro. A mesma coisa é se eu coloco uma hora. Aqui, ó. Hora, 8 horas. É um número, mas não é inteiro, é um número decimal. Se eu pego essas mesmas 8 horas e formato isso aqui como geral,
você vai ver que ele vai dar 0,3333333 e para aqui, porque não vai para o infinito, né? Tá? Agora, o porquê disso ser 0,33? É porque 8 horas é simplesmente 1/3 de um dia de 24 horas. Então, se eu tenho essa conta aqui, lembra da conta do 11? Se eu somo isso com 8 horas, o que vai acontecer? Já jogou o formato de data de novo. Vamos tirar e botar geral. 11,33333. Por quê? Porque toda hora é um decimal. Tá? Então, não importa o formato que o número está. A conta nunca vai sofrer por causa disso. A mesma coisa é o seguinte, olha aqui esse número. Vou diminuir as casas decimais aqui, ó, diminuindo. Não influenciou o número. Ele ainda... Ah, perdão. Né? Estou pensando que estou somando esse. Não, tem que fazer com esse aqui. Desculpa. Tem que fazer com esse, que é esse que eu estou somando. Aqui, ó, vou diminuir as casas decimais, olha. Tá vendo? Diminuir, ficou 0. Mas ainda está somando ele e está botando... É que toda hora ele troca o formato, né? Excel, espertinho. As casas decimais, todas que estão armazenadas nessa célula. Quando eu clico aqui, olha aqui em cima, olha. Tá vendo? Então, no Excel, pensa o seguinte, o formato não troca o tipo de dados, tá? O formato, número, é qualquer formato desse daqui. Se você pegar esse número aqui e formatar como fração, ele vai colocar aqui a fração, 1/3, né? Mas, se você olhar na barra de fórmula, continua sendo 0,33, que na fórmula, com o número que eu estou somando, não muda nada. Então, formato não altera o resultado de nada. Agora, você quer ver alterar? Vamos lá. Vamos mudar um pouquinho isso aqui. Tirar de fração, deixa eu colocar em hora. E vou fazer assim, ó, 8,46. Quer dizer, 8 horas e 46 minutos. Olha só como é que fica o meu decimal. Se eu formatar isso aqui para decimal dessa hora, olha lá como é que fica. Tá? Porque é mais do que 1/3 do dia. São 8 horas e alguns minutos. Um dia é um inteiro de 24 horas. Tá? Foi o que a gente viu com a data. Beleza. Agora, se eu pego esse número e arredondo para algumas casas decimais, aí ele tem que cair aqui. Você quer ver? Olha só. Vou usar a função arred, que é o que realmente arredonda, para 2 casas decimais. Olha lá, tá vendo? Ele jogou para 0,37. Por quê? Porque o arredondamento a partir de 5, ele joga para o número inteiro mais alto. Né? O número inteiro, perdão, o número mais alto. Então, se eu faço a soma com isso daqui, em vez de ser 2, com E2, a gente vai ver, claro, se botar o número geral, 11,37, porque eu realmente arredondei. Isso está nos cursos do Excel da nossa vivência aí. Mas o que a gente está discutindo aqui é tipo de dados. Tá? Então, no Excel, eu vou ver muito pouco sobre tipo de dados, pouquíssimo sobre tipo de dados. No banco de dados eu vou ver mais. No XML eu não vou ver. Por que que eu não vou ver? Aqui, ó. Vamos para o XML porque eu tive uma pergunta sobre isso. Tá? Eu ensinei para vocês isso daqui. Naquela aula de XML, até deu um problema, aquele negócio a gente resolveu. Mas eu ensinei isso aqui. Isso aqui é a estrutura de armazenamento. Tá? De um livro. Quero um outro registro de um segundo livro. Como é que fica? Diminuir um pouquinho aqui para você ver tudo. Ó, coloco ele aqui. E aqui o Senhor dos Anéis. Né? Ah, tem um outro agora, Senhor dos Anéis. Tem também, não sei, o Senhor é o dono dos anéis. Pronto. Tá? E o XPTO, pronto. Um outro registro de livro. Aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho a fonte, só para a gente conseguir ver tudo junto. Ok, beleza. Então, livro 1, dentro do cadastro biblioteca. Livro 2, dentro do cadastro biblioteca.
e cada registro dentro da sua definição. Aí o Frederico me fez uma pergunta lá na plataforma, que é, quantos níveis? Eu posso ter outros níveis? Não, por quê que eu não posso? Porque isso daqui é a minha tabela e isso aqui são os meus registros. Então, tabela e linha. Cada entrada dessa daqui que eu abro e fecho é uma linha. E cada item desse daqui é um campo. Na tabela, eu só tenho a tabela, só tenho as linhas da tabela e os campos da tabela. São esses 3 níveis e é o que o XML representa. Aí, a questão de tipo de dados. Olha esse aqui, ó, 1900 e vamos aproximar um pouquinho agora. Pega esse aqui. O Senhor dos Anéis, tá? O nome do livro, beleza. O autor, o preço, 4,99. Alexandre, eu vou ter problema com esse 4,99 e o vírgula 99? Sim, vai ter, mas é fácil de resolver. No tratamento de dados, a gente só substitui. O problema todo que já me tirou o sono é que juntou um com o outro, entendeu? Então, algumas situações, o que era decimal virou milhar, o que era milhar virou decimal, porque juntou um com o outro. Agora, quando você tem um registro sabendo que o ponto, nesse caso, é o decimal, é só converter e já vai resolver o problema, não tem problema aqui, tá? Mas o que você está vendo aqui, que eu quero citar para você, é que isso daqui é texto. Texto. Campo texto é como se fosse um TXT. É isso. Ele só está estruturado. Então, não tem tipo de dado. Todo mundo aqui é texto. Texto, tá vendo? Lógico, aqui ó, é texto também. A data é texto também. Não tem problema. Ah, chegou lá, Alexandre, o ano está começando. Ele não vai confundir isso quando chegar lá. Se eu sei que ele está chegando para mim desse jeito, eu vou tomar as providências. Pensa assim. Mas ele não vai ter um chegando com um ano no início e outro registro com um ano no final, desse jeito aqui, ó. Não vai chegar nunca desse jeito. Se chega assim, para mim acabei apagando aqui, ó. Se chega assim, um desse jeito, isso aqui não é formato, isso é armazenamento de dados. Se chega desse jeito, eu estou perdido. Por quê? Qual é o parâmetro para tratar isso? E se tiver um outro registro diferente? Então, o XML sempre vai te entregar como texto, mas dentro de um padrão, tá? Dentro de um padrão. Então, quando você estiver importando, no Excel a gente não viu isso bem, porque ele não sabe lidar tanto com isso, mas quando chegar lá no Power BI, no Excel também com o Power Query, a gente não fez Power Query, tá? Só a questão da visualização e exportação. Quando chega no Power Query, ele já entende isso tudo. Tem um jeitinho para a gente trabalhar lá dentro com isso, sem problema nenhum. Tá? Agora, tem formato XML? XML, não. Mas considerado protocolo XML ainda, a gente tem o XML Schema, que a gente chama de XSD. O XSD é o que, Alexandre? É uma configuração de formatos para os campos daquele XML que eu estou trabalhando. Qual é a vantagem disso? É você garantir para a plataforma que está recebendo isso que tem um formato pré-estabelecido. Então, vai um arquivo com esses formatos, tá vendo aqui, ó, inteiro, string, lógico. Vai um arquivo desse jeito, com XSD, e vai um arquivo XML com os dados. Deixa eu ver vocês aí se tem alguma pergunta para isso, porque isso aqui foi assunto da aula ao vivo. Tem alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Estou caminhando aqui já para encerrar. Posso seguir? Beleza. Voltando aqui no nosso assunto, cadê? Não é isso que eu quero, não. Voltando, agora eu vou para o Excel, vamos para o Access, para você ver como é que se define um tipo de dados no banco de dados. No Excel, você sabe que ele vai aceitar tudo. No banco de dados,
a gente vai fazer o seguinte, olha, a tabela 1, que é a tabela funcionários, ok? Tá? A tabela funcionários, a gente tem o campo nome, a gente tem o campo idade, a gente tem o campo nascimento, data de nascimento. Esse código, autonumeração, é um código que ele vai gerar um ID para cada registro feito. Aqui eu tenho um texto curto, tá vendo? Eu não tenho aqui no Access como definir o tamanho do... Ah, tem sim, tô falando besteira. Tamanho do campo aqui, ó, embaixo, a propriedade. É porque é em locais diferentes. Então eu posso dizer para ele, ó, ao invés de 255, usa 50 só, para esse campo nome. Idade, tá? Idade, texto curto, não, vou colocar número. E aqui no número eu tenho o inteiro longo, que eu posso definir também como inteiro. Tá? Posso definir como um número simples, um decimal, tudo isso aqui vai influenciar no tamanho e na integridade. E a data, aqui, ó, a data e hora, né? Formato que eu posso definir, formato de data, mas quando eu faço isso aqui no banco de dados, ele só vai permitir entrada de números data. Se não tiver no formato certinho, ele não vai deixar. Se não estiver no formato de número inteiro, ele não vai deixar. Se não estiver no formato desse texto aqui com 50 caracteres, ele não vai deixar. Quer ver? Vamos fazer o teste? Vamos entrar no modo de edição. Tem que salvar primeiro. Nome. Quantos caracteres? 50, né? Aqui foi, olha. Agora, se eu inserir mais alguns caracteres... Opa, quantos caracteres eu inseri? Menos de 50 ainda. Ctrl C, Ctrl V. Pronto, ó. O texto é muito longo para ser editado. Não, ele vai travar na inserção. Idade. Vou entrar aqui com... Eu tenho 27 anos. Na verdade, eu vou fazer no mês que vem. Vírgula 45. É possível? Tá? Idade. Arredondou para 27, tá vendo? Não deixou colocar o numérico. Vamos tentar colocar aqui um dado em porcentagem, 27%. Olha lá, 0, tá vendo? Não deixou passar. Ele só vai deixar passar número inteiro. Nascimento. Eu nasci no dia 32/2 de 2023. Dei Enter. Cadê a reclamação? Ele já está reclamando aqui para mim, ó, já não deixa passar. Por quê? Não existe dia 32. Tá? Então, no banco de dados, isso acontece dessa forma. Eu defino as tabelas, friso o tipo de dados e ali ele vai deixar passar ou não. No SQL, o que eu vou abrir aqui não é o SQL, é o Management Studio da Microsoft. O SQL, você nem vê, ele está instalado, mas eu preciso de uma aplicação, um programa para ler o SQL. Nesse caso aqui é o Management Studio. O SQL mesmo está instalado e a gente acessa ele através de um programa. Eu vou conectar aqui ao meu servidor, olha só, tá vendo? Ele conectou ao meu servidor, que é o meu computador local nesse caso. E aqui eu tenho as minhas bases de dados, tá? Eu tenho aqui uma base comercial. Dentro dessa base comercial eu tenho tabelas e tenho outros objetos, porque é um banco de dados mais específico, né? Não é um banco de dados que tem telinha bonita. Cliente, vou pedir para retornar algumas linhas de cliente aqui, ó. Deixa ele entrar aqui e mostrar as linhas de cliente. Pronto, tá vendo? Isso aqui é uma consulta SQL, que eu pedi para retornar 1000 clientes, e ele trouxe os dados aqui dos clientes para eu poder visualizar. Agora eu vou dizer para ele aqui em tabelas que eu vou criar uma nova tabela aqui no banco de dados SQL. Do mesmo jeito, olha só, nome, eu vou definir o tipo de dados. Você está vendo que aqui ele já é específico? Número 10, porque ele é um banco de dados profissional. Então, por isso, é um char 10, né? Número não, perdão. N char 10, de caractere, caractere, tá? Apenas 10 posições aqui que ele vai permitir. Vamos colocar aqui idade. Aqui, bora. Aqui eu tenho o tipo de dados numérico, tá? Tenho também o tipo de dados inteiro
Cadê o int, numérico, small, aqui, ó, smallint, date bit e date time. E smallint já vai resolver. Por quê? Porque o smallint é o small int, tá? O small int, cadê ele? Passei por ele agora. Outra ferro. Smallint, pronto. É um tipo de dados pequeno de até 56. O que ele vai... Aqui atende bem, né? Até tamanho 56, a idade, um exemplo. Tá? Então, ele vai restringir isso daqui. E o nascimento, a data de nascimento, a gente tem o tipo de dados, data, cadê o data mais lá para cima? Date time, pronto, isso daqui. Ele vai restringir em data. Na hora do cadastro, o que vai acontecer? Se chegar aqui com um tipo de dados diferente, ele vai travar. Gente, é isso que eu quis passar para vocês. Eu sei que eu estendi um pouquinho. Diana, me perdoa, mas o assunto é um assunto que é relevante. Eu quis passar esse conteúdo para vocês e acredito ter sido aí uma aula bem densa sobre o assunto tipo de dados. Quando você chegar lá na parte de banco de dados, esse assunto já não vai ser mais novidade e aí você vai fluir. Diana, contigo. Pessoal, para quem chegou depois, eu avisei que eu ia ficar aqui hoje mais quietinha na minha, porque eu tô com uma crise de rinite alérgica, né? Então, só para justificar mesmo porque que eu tô aqui mais Foi suave. amuadinha. O pessoal tá colocando É... aí. Eu já tô Ah, sem vocês estão voz, achando mas que foi foi suave. suave, é? 1h17. É, Vamos lá. Vou lembrar vocês que no dia 1º agora, tá, de outubro, a plataforma EAD vai abrir e nós já vamos abrir com a disciplina de estatística, Não, né, Alê? não. Aí, Diana, agora você me confundiu todo. É fundamento. É Não é estatística. Fundamentos e Ah, estatística, né? estatística está dentro, entendeu? Mas é um tema, Tá é um tema. dentro. Mas vai começar Ah, tá. com Tá. introdução ao data analysis mesmo, conexão, as fases da análise de dados, entendeu? É isso aí. É. Isso aí, beleza. Tá, então, quem entrou depois, né, até do fechamento da turma 1, dá uma olhada nas aulas que já aconteceram ao vivo, porque lá dentro tem a aula de XML, tem uma aula de base também de estatística, né, A Lê? gente deu uma aula de estatística. Isso já, e isso já vai preparar vocês para esse módulo 1 que vai abrir, para essa disciplina 1 que vai abrir agora, que vai ficar disponível para vocês agora no dia 1º, tá? Então, qualquer dúvida, podem chamar Alexandre, a gente está dentro da comunidade, como eu avisei, quem entrou depois, essa comunidade fica fechada, para a gente concentrar ali nos avisos, mas a gente está aqui disponível para vocês, sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, tá? Mais alguma Não, coisa, só Lê? isso mesmo. Pode encerrar Então tá, essa aula vai subir para a plataforma quando? o mais rápido possível. Você avisa o pessoal aí no grupo. Tá. Tá? Até sexta-feira, gente, no final do dia, essa aula já vai estar disponível lá, tá bom? Para vocês, tá? E aí, sabem que ali abaixo das aulas sempre tem um campinho para dúvida. Teve qualquer dúvida, vai lá, pausa a aula, coloca ali, faz igual a Jaqueline fez em relação à dúvida dela. Colocou ali, virou um tema de aula. Jaque, ficou suave aí a Ah, aula de hoje, porque eu vi lá a sua pergunta, né, do tipo de dados, XML, acabou que resolveu tudo, né? Entrou tudo no... Ficou sim. Boa noite, pessoal. Eu fico aqui olhando, né? Acompanhando, a gente vai entendendo. Aí quando passa os dias, parece que vai entrar no esquecimento. Aí acho que é mais a prática mesmo, a mão na massa, né? E aí vai relembrando, tirando outras dúvidas, mas até então estou compreendendo. Agora, isso aí é muito comum, tá, Jaque? Não é só você que tem isso, não. Todo mundo. Mas o importante aqui é que a gente vai ficar 1 ano junto falando dessas coisas. Toda hora esse assunto, tipo de dados, vai vir à memória. Vai vir um momento. Aí é o momento de levantar uma dúvida, é a hora de fazer um exemplo para poder entender. Então, fica à vontade para perguntar mesmo a qualquer momento, tá? isso. Beleza.
Desculpa. E só para a gente fechar, né, Alê? No mês de outubro a gente vai trabalhar com um case já, né? Então a gente vai ter já a inauguração do EAD e em outubro a gente vai já começar a Isso. trabalhar com um Diana, case, só me né? lembra o case, por favor, porque eu te falei case de logística. Logística. Verdade, completo, tá? Completo de um case de análise de dados completo de logística. Vou fazer outros depois, Tá. tá? E aí, O pessoal de na RH vai ter sequência, a outros. gente vai ter recursos humanos, financeiros, Isso. enfim. A gente vai pegando as áreas, né, principais tem de compras ali de dentro da empresa e já vai começar a montar esses cases para vocês, tá bom? Gente, é isso. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, já falei, chamem a gente e tirem as suas dúvidas, tá bom? Vai deixando aqui para mim como é que foi essa aula hoje para vocês, se ela foi pesada, se ela foi mais light. Isso aqui para a gente é muito Muito importante, tá? mesmo. E eu tô vendo o pessoal já colocando coraçãozinho, batendo palma. Obrigado, obrigado. Cadê o... Eu queria falar com o Frederico. Frederico tá aí ainda? Que às vezes não dá para chegar até o final, né? Sempre estou. Beleza. Você falou lá do XML, também foi tópico dessa aula também. O XML que aconteceu comigo é que eu montei a estrutura, Uhum. eu fiz um mapa, botei no Excel e na hora que eu puxei ele não fez a formatação, ele não transformou. Depois, quando eu importei, ele fez aquelas várias linhas dentro do XML. Aí eu achei que poderia ter esquecido alguma coisa, de algum... além daqueles três camadas, tivesse um sub. Mas vou olhar de novo com calma, mas deu explicação, tá ótimo. Gostei bastante. Frederico, o XML tem formato com o XSD, entendeu? Que é o que formata ele. Mas não é um formato, é o que acontece. É um arquivo que dá uma instrução de como vai ser formatado. Mas pensa bem, se a gente pode fazer isso no momento que a gente recebe, no tratamento de dados, para que a gente precisa desse arquivo? Agora, a nível de sistema, aí sim, para fazer um sistema entender de forma automática qual tipo de dado, aí a gente pode dizer que é necessário. Mas para o nosso caso, na análise de dados, a gente vai receber esse dado sempre texto e a gente que vai dizer qual é o formato daquele campo. O Excel, diretamente, não é bom para fazer isso. Entendeu? Se você for direto no Excel, do jeito que a gente fez lá, que foi aquele exemplo de exportação, ele não é bom. Agora, já o Power Query, ele vai lidar com XML como se fosse qualquer outra fonte de dados. Tá? A gente vai prosseguir aí no curso e vai ter outros cases mais apurados nessa questão. Beleza? Tranquilo. Beleza. Gente, eu acho que é isso. Boa noite. Obrigado mesmo pela tua participação, tá? Eu fico muito feliz com isso. De você ter deixado a gente falar esse tempo todo aí. São muitos conceitos e, como eu falei, eu vou ter sempre conceitos, sempre experiência para passar para vocês em todos esses assuntos que nós formatamos na pós-graduação. E espero que você pegue isso, leve para o seu dia a dia, coloca mesmo para funcionar dentro da empresa, teste, traga as dúvidas, porque vai virar aula. Tá vendo como é que aconteceu, né, Diana? Traz dúvida, porque vira aula, e depois que vira aula, aí descortina. Aí você vai implementar de boa em qualquer situação. Vamos lá, vamos dormir, né? Bora que amanhã tem 4 horas da mais. manhã de pé. Beijo. Gente, tchau, tchau. Fica com Deus, tá? Tchau, gente. Boa Até mais. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Léo. Jaqueline, Jéssica. Eu tô indo também. Tchau. Sheila, Érica.